O Júlio estava atrasadíssimo para uma entrevista de emprego, mas quando chegou ao prédio da empresa, viu que não havia nenhuma vaga de estacionamento. Ele resolveu deixar o carro um pouco mais longe da entrada, mas... Ah, não! Havia um monte de veículos parados ali, mas era proibido estacionar naquele lugar. Por sorte, o Júlio teve uma ideia e conseguiu sair de lá sem ganhar multa. O que será que ele fez? O espertinho pegou a multa de um outro carro e a colocou sobre o seu para-brisas. Aí, ficou parecendo que já tinha sido multado. A Joana estava participando de um concurso de culinária. Ela resolveu preparar seus muffins preferidos. Os bolinhos ficaram lindos. Também pudera, ela tinha feito tudo direitinho. Mas quando os membros do júri os provaram, começaram a fazer cara feia e a cuspir. Parece que alguém tinha substituído o açúcar que a Joana iria usar por sal. A jovem entendeu na hora que havia perdido sua chance de ganhar a competição, mas pelo menos podia descobrir quem tinha feito aquela sacanagem com ela. A Joana tinha 3 concorrentes. O Wagner disse que não estava lá, que esqueceu de comprar vários ingredientes e fez uma compra de última hora. A Amanda falou que estava preparando a cobertura para o seu bolo. E a Diana garantiu que estava muito ocupada com a própria receita. Ela era complexa, então exigia total concentração. Pouco depois, a Joana descobriu quem sabotou os muffins dela. E você, já descobriu quem foi? Foi a Amanda. Ela disse que estava preparando a cobertura, mas o bolo dela só está coberto por açúcar refinado. Nesse mesmo dia, a famosa chefe de cozinha Cristina estava esperando alguns convidados muito importantes em seu restaurante. Ela estava ansiosa, pois seu futuro dependia do quanto gostassem de sua comida. Tudo teria que estar perfeito. Faltava só 1 hora antes da chegada dos convidados, e foi aí que a Cristina descobriu que alguém havia deixado uma marca feia de mão em seu dolman branquíssimo. Ela examinou a mancha, era de ketchup, e sabia que alguns dos cozinheiros não gostavam dela. Então, resolveu investigar quem estava por trás daquilo. Observe os cozinheiros e tente ajudá-la a descobrir quem é o culpado. Há um par de luvas manchado com alguma coisa vermelha dentro da lixeira. A única pessoa que não está usando luvas é o cozinheiro da esquerda. Foi ele quem sujou o uniforme da Cristina. A Nancy estava furiosa com seu namorado Paulo e enviou um e-mail terminando tudo com ele. Mas apenas 1 hora depois, a jovem constatou que o Paulo não havia feito nada errado. Agora, ela precisava deletar o e-mail do computador dele. A jovem sabia que o Paulo estava trabalhando, então entrou na casa dele. Mas a máquina estava protegida por uma senha. A Nancy pensou que a palavra de que precisava poderia ser o nome dela. Afinal, o Paulo a amava muito. Mas não era. Aí, uma ideia veio à mente dela. Ela digitou uma palavra e dessa vez estava certa. Veja o que a Nancy viu na tela e tente descobrir qual é a senha. A senha é 67683. Esses números correspondem às letras do nome da Nancy. A Laura estava jantando com seu namorado em um restaurante, mas o encontro deles não estava indo muito bem. Em determinado momento, os dois ficaram furiosos e começaram a discutir. De repente, o garçom se aproximou da mesa e entregou um pedaço de papel para a Laura. Era um bilhete com o nome de uma comida escrito, mas ela não tinha pedido aquilo. O que será que ele queria dizer? O garçom estava preocupado com a segurança da Laura e então perguntou: "Você tá ok?" O Dennis chamou a polícia e disse que uma grande quantia em dinheiro havia desaparecido de seu quarto. Ele achava que um de seus vizinhos havia feito aquilo. A polícia foi até lá e interrogou a vizinhança inteira. A Débora, uma designer, disse o seguinte para os policiais: "Tive que finalizar um projeto importante, por isso passei a noite toda acordada. Quando enviei a versão final para o cliente de manhã, fui dormir e só acordei agora, quando vocês chegaram." O Arthur, que é garçom, falou: "Tive um dia longo hoje, pois um dos meus colegas adoeceu. Não vejo o Dennis desde ontem."
E o Nathan, que é veterinário, afirmou: "Acabei de voltar para casa. Um dos meus pacientes me ligou e disse que não estava se sentindo bem. Tive de correr para o hospital onde ele estava e ficar lá para ajudá-lo." Os policiais souberam na hora quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O Nathan roubou o dinheiro. Ele mentiu sobre a ligação do paciente. O cara é um veterinário, horas. Observe essas 3 garotas. Qual delas é a dona do gatinho? É a jovem loira. O felino rasgou a blusa dela. O que este enigma rebus significa? Quer dizer 1 em 1 milhão. A Susana trabalhava como enfermeira em um hospital. Um dia, ela entrou no quarto para aplicar injeções em 3 pacientes. Após a injeção, era proibido se levantar, e a Susana foi enfática, dizendo aos doentes para ficarem deitados. Mas quando voltou, percebeu que um deles havia desobedecido sua ordem enquanto estava fora. Qual deles? E como ela descobriu? É o cara da esquerda. O celular dele está carregando, mas a tomada está bem longe da maca dele. O João estava com fome, então pegou uma coisa, jogou a parte de fora no lixo e cozinhou a parte de dentro. Depois, comeu a parte de fora e jogou a parte de dentro no lixo. Que coisa é essa? Uma espiga de milho. O Josué contrabandeava objetos antigos dentro de seu país. Dessa vez, estava negociando um lindo vaso antigo. Rapidinho, encontrou uma pessoa interessada em comprá-lo. Como combinado, o Josué chegou ao parque e estava carregando uma bolsa com o vaso dentro. Ele a deixou sobre um banco e se escondeu atrás das árvores. Em menos de 1 minuto, um homem grandalhão se aproximou do banco, pegou a bolsa e foi embora. Quando Josué se aproximou do banco de novo, viu um bilhete. Nele havia um código: Choco Au Au. Qual é a palavra escondida? O Josué só precisou de alguns segundos para perceber que a palavra escrita no bilhete era chocolate. Mas o que o seu cliente queria dizer com aquilo? O cara olhou ao redor e viu um hotel de vários andares, parecido com uma torre. O nome era Hotel Chocolate. Então, partiu para lá. Ali, falou seu nome para a recepcionista e recebeu mais um bilhete. Havia apenas 3 letras escritas lá: F, B, D. Após pensar um pouco, o cara entendeu o recado e subiu para o quarto. Qual era o número do quarto? É o 624. F é a 6ª letra do alfabeto, B é a 2ª e D é a 4ª. O Josué chegou ao 6º andar e encontrou o quarto que estava procurando. A porta estava até aberta. Sobre uma mesa havia mais um bilhete, tomara que seja o último, e 3 imagens: uma lâmpada, uma garrafa d'água e uma chave. Perto da lâmpada tinha uma seta apontando para baixo. Perto da garrafa havia uma seta apontando para a esquerda. E perto da chave, uma seta apontando para cima. Cadê o dinheiro? Está debaixo da almofada, sobre a cama. Essa almofada está à esquerda da garrafa, mais baixa que a lâmpada e mais alta que a chave que está jogada no chão. A Emília foi à delegacia para registrar o roubo de seu anel de diamantes. Só eu, meu marido e o melhor amigo dele, o Luiz, sabíamos onde o anel ficava guardado. Meu marido está viajando ao trabalho há 3 semanas. Quando foi embora, o anel ainda estava na minha caixa de joias. Ou seja, só pode ter sido o Luiz que o roubou. O detetive Ricardo foi até a casa do tal Luiz. Não sei de anel nenhum e jamais faria uma coisa dessas com meu amigo. Mas aí, o detetive viu uma caixa de joias na prateleira acima da mesa. Posso dar uma olhada? Dentro, vi um anel de diamantes. Eu herdei este anel do meu avô. Ele o trouxe da Europa décadas atrás. Tenho até documentos que provam o que estou dizendo. Quando o detetive Ricardo olhou os tais documentos, percebeu que o Luiz estava mentindo. Como ele descobriu?
Veja só a data, é 30 de fevereiro. Os documentos são falsos. A Sheila estava hospedada em um hotel em Paris quando alguém entrou no quarto dela e levou tudo que ela tinha de valor. A polícia tinha 3 suspeitos. O Alain disse: "Eu estava tentando servir um café lá embaixo, mas com o braço desse jeito é difícil demais." A Maria falou: "Eu estava na recepção tentando resolver alguns problemas com o meu chuveiro." E o Bruno garantiu: "Eu estava dormindo, fizeram tanto barulho à noite que não consegui pregar os olhos." Quem é que invadiu o quarto da Sheila? Foi o Alain. Veja só o gesso dele. Está sobre a manga da camisa. Só pode ser falso.